Fala galera, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós temos um assunto um pouquinho mais complicado, mas que vai ajudar a entender as pequenas coisas sobre a engrenagem inserida no histórico da nossa América do Sul, de como o racismo acaba se propagando também dentro do nosso futebol. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um abraço a quem está chegando no nosso canal, quem está ficando, quem está permanecendo, e pedir que você se inscreva, compartilhe, comente e dê um engajamento aí necessário para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo, para que a gente continue trabalhando nesse canal, beleza? Como vocês sabem, o futebol e os esportes em geral, eles são uma oportunidade única para se definir a identidade nacional. É uma identidade em relação a um outro. Isso aí pode ser em termos de nacionalidade, de local, de classe ou qualquer outra forma de diferenciação. Então, não é uma surpresa que o racismo, assim como na sociedade em geral, acabe infelizmente se entranhando no discurso esportivo. Quem tem acompanhado nos últimos anos tem notado com bastante frequência os diversos casos de racismo escancarado em vários jogos de competições sul-americanas, envolvendo aí principalmente brasileiros e argentinos. Teve o caso da banana no jogo do Fortaleza, o babaca do Boca Juniors, contra o Corinthians, o outro imitando o macaco na torcida do Independiente. Enfim, no geral tem tudo a ver com macacos, bananas e coisas do tipo. Ok, e o que a gente pode tirar disso? Primeiro, que de fato a imagem iconográfica racista do macaco, termo pejorativo de macaquito, permanece enraizada na cultura esportiva da Argentina. As associações entre símios e racismo, eles datam do advento do colonialismo europeu. Olha só, quem diria, né? Tal iconografia foi difundida em todo o mundo colonial e neocolonial europeu. Por aqui, em terras sul-americanas, os brasileiros passaram a ser associados a essa iconografia racista de macacos durante a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ali em 1865 e 1870. Nessa guerra, o governo brasileiro ele recrutou um grande número de negros brasileiros, negros escravizados, que iriam engrossar as fileiras de batalha na guerra. É aquela coisa, sirva o exército nessa guerra e se você não morrer, terá sua liberdade. Observando aí a quantidade de negros nas batalhas, os nacionalistas paraguaios ridicularizaram o exército brasileiro invasor e os líderes do governo brasileiro como macacos. Ao longo da guerra, jornalistas e cartunistas de língua espanhola e guarani fizeram da caricatura do macaco, o macaquito, um símbolo de barbárie, representando as hordas brasileiras. Desta forma, parte desta vasta reprodução cultural acabou sendo reproduzida em periódicos argentinos durante as décadas de 1860 e 1870. Nas décadas seguintes à guerra, a imagem do macaco associado ao brasileiro esteve em grande parte ausente da literatura argentina até a década de 1910, com o advento do jornal Crítica. E o que foi esse jornal? Dentro da história da imprensa esportiva argentina, o jornal Crítica ele tem grande importância. E daí é necessário a gente entender que o Crítica ele foi um jornal de extrema importância e popularidade, surgido num período de grande agitação cultural que ocorreu na Argentina entre 1912 e 1930, que vivia aí uma espécie de florescimento de uma cultura democrática, uma cultura mais popular. Mas e nesse democrático a gente precisa entender que não era assim, ainda não era para todos, né? Nessa época surge um gênero de jornalismo que buscava entender um espectro mais amplo dos argentinos. Com reformulação de formato, tom e conteúdo da mídia impressa, o jornal Crítica, fundado em 1913, trouxe mudanças pioneiras que se espalharam pela imprensa argentina. Primeira página ao estilo americano, novo quadro de repórteres, novo tom com uma linguagem coloquial, sarcástica, desenhos, caricaturas e fotografias que ocupavam mais espaço. Fora isso, um grande espaço para o futebol. Na década de 1910 e 1920, a palavra escrita era o rei de todos os meios. Nesses dias, o rádio era amplamente experimental e a mídia impressa argentina atingiu níveis sem precedentes de circulação. A popularização do futebol argentino coincidiu e foi reforçada pela popularização da imprensa argentina. Historiadores argentinos narram essa transformação radical da imprensa argentina, ocorreu aí por esse período que eu falei, 1910, 1925. Esse tom irreverente muitas vezes era um problema por passar muito do ponto, sendo muitas vezes hostil, satirizando supostos inimigos, e nisso incluía muitas vezes o Brasil. Particularmente notável
que muitos exemplares da imprensa popular argentina se utilizou de noções de branquitude, diferença e excepcionalismo racial. E aqui a gente tem um disclaimer, já que as formulações que envolvem raça e futebol, elas mudavam de acordo com o jornal, com o colunista, quem escrevia, então não é algo uniforme. A composição racial, assim como no Brasil nos anos 20 e 30, foi tema importante para se definir uma identidade nacional e uma forma de jogar futebol específica de um povo. Já falei sobre isso, por exemplo, com a própria Argentina e lá no Extra, vou deixar no card aqui. E ainda vou fazer um vídeo sobre as concepções de Gilberto Freire, que ficou conhecido como futebol mulato, e de como, segundo ele, a nossa miscigenação racial foi capaz de criar um estilo de jogar futebol que é único, que são concepções que seu pai, seu avô, seu vizinho, inclusive até você ainda hoje tem do futebol brasileiro, da seleção brasileira e de como a seleção brasileira ela tem que jogar futebol. Voltando aí para a Argentina, dentro dessa concepção de excepcionalismo racial, um cenário com rivalidade geopolítica e depois com a crescente rivalidade futebolística, o Brasil se tornou aí uma espécie de vilão nacional para os hermanos. Contudo, essa rivalidade ela é mais antiga, datada do século XVII, ainda na luta entre os impérios espanhol e português pelo controle do Atlântico Sul. No início do século XX, a Argentina desfrutava de uma economia mais lucrativa, de uma riqueza nacional mais bem distribuída, enquanto o Brasil era marcado pela escravidão e a situação era muito diferente. Mas foram os séculos de disputas geopolíticas, por mais insignificantes que elas tenham sido muitas vezes, que deram ao Brasil um tom de ameaça real no imaginário argentino. Existia uma ideia de uma Argentina essencialmente branca e eurodescendente, como uma construção cultural mesmo, de sociedade. Essas características elas estão no centro da identidade nacional argentina do século XX e amadureceu durante as décadas de 10 e 20. 1910, 1920. Fora isso, é notável por muitos estudiosos que a mídia esportiva desse período desempenhou um papel ativo em divulgar para um público leitor que queria cada vez mais informação esse tipo de concepção. O lance, e aí entra todas as hipocrisias do racismo, é que, ao contrário do que pregava as ideologias raciais argentinas dominantes na época, existia sim no país uma substancial população indígena descendente e mestiça há séculos, que chamava a Argentina de lá. Ainda mais relevante para essas apreensões argentinas em relação ao Brasil, a Argentina tem sido, desde os tempos coloniais, o lar de uma notável população afrodescendente. Assim, nessa visão racial, a Argentina, com sua riqueza espetacular, acumulada durante o final do século XIX e início do século XX, estava claramente destinada a grandeza global. E isso era confirmado por uma superioridade de sua população europeia em relação aos seus vizinhos. Essa ascensão econômica da Argentina coincidiu com a chegada em massa de novos imigrantes europeus que vieram para preencher posições de trabalho, e então logo dentro dessa concepção nada científica, a riqueza argentina parecia o resultado de sua população eurodescendente e não o contrário. Em seu trabalho intitulado Play at Nations, Soccer Institutions, Racial Ideology and National Integration in Argentina. Perdão, péssimo inglês. O autor Jeffrey Ritchie, do qual tirei algumas informações para esse vídeo, destaca primeiro que nem todo discurso esportivo tinha a intenção de desdenhar de outras populações nacionais. Nem todo ele tinha um caráter racial, como eu já havia falado. Mas a imprensa esportiva argentina foi sim um meio que disseminou amplamente a noção de que o país era uma nação branca e descendente de europeus, e nisso o Brasil mostrou-se um candidato particularmente atraente para estabelecer essa diferença racial devido à sua grande população afrodescendente. E esquecendo até outros países latino-americanos com populações afrodescendentes significativas, como a própria Colômbia. Esse autor, ele destaca as páginas esportivas da crítica, serviu e muito para serem disseminados ou macaquito para o imaginário popular argentino, principalmente entre as camadas mais populares que agora liam jornais e que se informavam e queriam mais informações.
E então a gente chega na charge, que ficou famosa e até hoje pode ser encontrada em matérias aqui no Brasil sobre racismo no futebol. A charge, desenhada por Diógenes Taborda, é intitulado Macacos em Buenos Aires, uma saudação aos ilustres hóspedes. Se o título já chama a atenção, imagina o resto do texto. Essa charge, ela relembra um amistoso em que a seleção brasileira, após a disputa do Sul-Americano de 1920, ganho pelos uruguaios, passaria pela Argentina para jogar no amistoso contra o selecionado local. Essa charge, ela causou um incidente diplomático, um mal-estar extremamente grande, e isso provocou críticas extremas de vários setores da sociedade argentina, como a de vários outros jornais e colunistas da época. O fato, ele não passou impune. O La República, por exemplo, um jornal, produziu uma crítica muito veemente sobre o caso em seu editorial, revelando preocupações em causar uma animosidade entre as duas nações. Com relação ao jogo em si, os jogadores brasileiros ficaram furiosos com o conteúdo do artigo. Metade da seleção não entrou em campo, aparecendo 1 hora atrasados. A partida foi disputada com 7 jogadores de cada lado e vencida pela Argentina por 3-1. Quando uma charge como essa é espalhada por um jornal popular desse porte, em um esporte que é extremamente popular, esse tipo de caricatura, esse tipo de construção passa a entrar no imaginário popular. O incidente e toda a polêmica, eles geraram desconfiança entre as duas nações, algo que já tinha muito a ver com questões geopolíticas, raciais e outras. Ao longo do caso, após o que aconteceu, os responsáveis tiveram que pedir desculpas públicas e nada mais do que tentaram aí desarmar a situação vexatória, fazendo pouco caso dela, né? Obviamente, chamar os jogadores da seleção brasileira de macaquitos era uma piada que não tinha nenhuma intenção de ser algo além disso. Isso te lembra muita coisa, né? Contudo, a faceta do racismo, ela prossegue. É fato que os jogadores da seleção brasileira eram jovens das famílias da elite brasileira. E como disse a charge, gerou incidentes diplomáticos sérios entre Brasil e Argentina. Tanto que o ministro das Relações Exteriores brasileiro apresentou uma queixa ao ministro argentino, mas não pense em você que a indignação de alguns dos atores políticos brasileiros fossem porque os jogadores foram ridicularizados como macacos, mas simplesmente porque os brasileiros, respeitáveis, de alta classe, foram ridicularizados como plebe. Isso demonstra que aqui no Brasil existia um desconforto, um mal-estar com a população afrodescendente brasileira, e isso se mostrava profundamente enraizado dentro dessa elite. Ou seja, todo incidente diplomático foi gerado por racismo. A resposta brasileira também foi não menos que racista, já que eles não queriam ser colocados como pessoas de segunda classe, já que os jogadores dessa seleção brasileira na época eram gente da elite brasileira, eram gente da elite regional brasileira, geralmente ricos, foram morar fora, principalmente na Inglaterra, vieram para cá com o aprendizado do futebol e geralmente daquela casinha de sempre, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Então é uma camada diminuta, é menos e menos ainda, né? É de um canto do país de certa riqueza apenas. O fato é que na Argentina o resultado histórico do caso Macaquitos trouxe essa imagem do macaco associado ao brasileiro, só que agora na esfera popular do esporte. Esse fenômeno horroroso nunca desapareceu do arsenal de insultos xenófobos vistos comumente até hoje em campos de futebol quando jogam argentinos e brasileiros. De alguma forma, esse mal perdura até hoje e agora eles são mais visíveis do que nunca. O grande problema é que racismo de um lado, racismo de outro, e esse é um problema que dificilmente se resolverá a curto prazo. Pois bem, pessoal, para quem ficou até aqui, eu agradeço, um abraço e até mais.